Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, banco de dados. Olá, eu sou o professor Eduardo Santarém. A gente vai dar continuidade na nossa disciplina de banco de dados. A gente vai falar hoje sobre consultas variadas. A gente vai aprofundar, o uso do comando select. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Select, exemplos de consultas variadas. Novo slide com um diagrama EER, composto pelas tabelas produto, fornecedor e categoria. A imagem tem a legenda estrutura disponível na máquina virtual, esquema com 300, videoaula 16. Bom, a gente vai trabalhar nesse esquema aqui, onde eu tenho três tabelas, a tabela de produto, a tabela de fornecedor e a tabela de categoria, e vocês vão perceber que a gente tem aqui... Na tabela produto, o professor indica fornecedor INT, FK, categoria INT, FK. As chaves estrangeiras para fornecedor e para categoria que ligam com a tabela de produto com as tabelas de fornecedor e categoria. E a gente tem lá na máquina virtual, que a gente já falou na semana passada, a gente tem disponível lá para ser usado um banco de dados MySQL, e eu criei lá um esquema chamado com300 videoaula 16 que tem esses dados aqui. Então é esse esquema com esse conjunto de dados que está aparecendo aqui. Tá joia? É com eles que nós vamos executar as nossas consultas. Então, eu sugiro que vocês depois peguem essas mesmas consultas e executem lá, que treinem, que experimentem fazer isso. O conjunto de dados mencionado pelo professor é exibido em um novo slide com 3 tabelas: produto, fornecedor e categoria. Novo slide com a função select, com os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, valor, quantidade, estoque, fornecedor. From, produto. Where, fornecedor igual 4 ou fornecedor igual 3. Order by, nome. Abaixo a consulta que será lida pelo professor e uma tabela. Bom, vamos começar com a nossa primeira consulta, Então, olha só, aqui tem a consulta, ou seja, a minha necessidade de consulta, list nome, unidade, valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores, Limpe Sorrindo ou Felicidade em pacote. E eu quero mostrar isso em ordem alfabética. Nesse caso aqui, quem são os fornecedores Limpe Sorrindo e Felicidade em pacote? Eu tenho que olhar aqui para trás, são esses dois, fornecedor 3 e o fornecedor 4. Então, na minha tabela de produtos, eu vou ter que observar isso aqui. O professor retorna ao slide anterior com as 3 tabelas e faz destaques. Em fornecedor, ele indica ID fornecedor 3, razão social Felicidade em pacote, e ID fornecedor 4, razão social Limpe Sorrindo. Na tabela produto circula a coluna fornecedor, preenchida com valores numéricos. Em seguida, retoma o último slide. A minha consulta vai ser o conjunto de campos que eu preciso. Ele sublinha os campos do select. Certo? Vou fazer uma consulta na tabela de produto e a minha condição aqui, fornecedor igual a 3 ou fornecedor igual a 4. O que atender minha condição, vai ser mostrado no meu select. E aqui eu quero ordenar por nome. Então, o resultado que eu tenho é esse daqui. Ele indica a tabela. Então, são 4 produtos. Eu quero mostrar para vocês como que a gente faria isso na máquina virtual. Então, vamos dar uma olhada lá. Na máquina virtual aqui no nosso Linux, então a gente vai conectar aqui no MySQL Workbench. E aí, conectando aqui, então clica aqui e vai digitar a senha, que é sempre Univesp. A apresentação de slides é substituída pela reprodução da tela do computador do professor, que abre o programa MySQL Workbench e entra no servidor da Univesp. Na tela seguinte, na barra lateral esquerda, o professor seleciona esquemas, com o banco de dados com 300 videoaula 16. À direita, a guia de consulta, Query 1, aula 16, com o mesmo comando select do slide anterior. A gente vai conectar. Você pode aparecer em administração, aqui eu posso ir para esquema, aqui já vou estar conectado no esquema aqui com 300 videoaula 16, disponível para vocês. E a consulta lá é essa daqui, então eu já trouxe digitado para não precisar digitar agora.
e eu vou executar a consulta. Quando eu executo a consulta, aparecem os resultados aqui, que são os mesmos que eu mostrei no slide. Para executar a consulta, o professor clica no ícone de raio na barra de ferramentas acima da consulta. O resultado é exibido na parte inferior, em Result Grid. É a tabela mostrada no slide anterior, com os campos do Select e 4 linhas com dados de produtos variados. Então, na verdade, o slide é só uma cópia disso aqui, colocado no slide para apresentar para vocês. Qualquer comando pode ser digitado aqui, certo? E executado, vai aqui no rainho executa para poder aparecer o resultado. Vou mostrar uma coisa para vocês interessante. Nas tabelas aqui eu tenho categoria, fiz de propósito, tá? Clicar com o botão direito, vou mandar selecionar os registros, vão ver que tem 5 registros aqui. Essa aqui a tabela está um pouco diferente do slide. Na barra lateral, em Esquemas, o professor expande Tabelas. Clica com o botão direito do mouse em Categorias e seleciona a opção Select Rows Limit 1000. Abre-se a guia de consulta Categoria com um comando Select e uma tabela resultante na parte inferior. Porque eu queria mostrar para vocês como que eu excluo um registro. Eu posso vir aqui, ó, e mandar excluir. Quando eu mandar excluir, depois eu tenho que vir aqui e aplicar, né, dar um apply, ele vai aplicar, e aí sim o registro foi definitivamente excluído. Na tabela resultante, ele seleciona a 5ª linha, clica no ícone de excluir na barra de ferramentas e depois em Apply. Abre a nova janela, clica em Apply e Close. Na tabela, a 5ª linha é deletada. Tá joia? Então, usem e abusem da máquina virtual. Vamos voltar para as nossas consultas. Aqui, pessoal, a minha necessidade de consulta é list, nome, unidade, valor em estoque, e aí valor em dinheiro mesmo em estoque, de todos os produtos que tenham 100 ou mais unidades em estoque. Então, essa é a minha condição de consulta. Novo slide com a consulta. Select. Nome, vírgula, unidade, vírgula, valor asterisco, quantidade underline, estoque, as total. From. Produto where. Quantidade underline estoque, maior ou igual 100. Order by. Total desk. Abaixo, a necessidade de consulta lida pelo professor e uma tabela com 3 campos. Nome, unidade e total. E 5 linhas. 1. Chocobolotas. Pacote, R$ 3.800,10. 2. Cenoura, quilograma, R$ 807,00. 3. Vassoura azul, unidade, R$ 706,82. 4. Iogurte de morango, copo, R$ 529,24. 5. Iogurte natural, copo, R$ 235,62. Então, list, nome, unidade, e aí eu quero um valor em estoque. O que é o valor em estoque? É o valor vezes a quantidade em estoque. Eu chamei isso de campo total. Ele circula as total. Feito a consulta tabela de produto, e a minha condição aqui, ó, é a quantidade de estoque maior ou igual a 100. Então, eu queria saber os produtos que tenham mais do que 100 produtos em estoque. E aí eu vou fazer a minha lista, eu vou ter aqui o meu resultado. Tá? Minha lista de produtos, né, que eu tenho mais do que 100 em estoque e com o valor total. Bom, nova consulta. Liste apenas os 3 primeiros produtos cadastrados. Liste a tabela em ordem alfabética. Novo slide com a consulta. Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, valor, quantidade underline estoque, fornecedor. From produto. Order by, nome, limit 3. Abaixo, a necessidade da consulta lida pelo professor, seguida de uma tabela com os campos do Select e 3 linhas. 1. Batata ondulada. Pacote, R$ 4,99. Quantidade estoque, 98. Fornecedor, 3. 2. Cenoura. Quilograma, R$ 2,69. Quantidade estoque, 300. Fornecedor, 2. 3. Chocobolotas. Pacote, R$ 2,39. Quantidade estoque, 1.590. Fornecedor, 3. Então, eu vou lá na tabela de produtos, né, eu vou fazer uma seleção lá, os campos que eu vou selecionar, tabela de produtos, e aí eu vou ordenar por nome. E como eu quero mostrar apenas 3 registros, eu vou pegar e limitar a 3 registros serem apresentados. Eu coloco lá o limit
3. 3 registros, eu vou mostrar aqui somente os 3 registros. Não tem condição nenhuma, é só mostrar os 3 primeiros. Essa é a condição. Então eu uso um limit, não where, tá? Limit. Outra consulta. Liste os produtos em que a informação da última compra é nula. Novo slide com a consulta. Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, quantidade underline, estoque. From, produto. Where, última underline compra, is no. Abaixo, a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela com os campos do Select e uma linha. 1. Nome, queijo prato. Unidade, quilograma. Quantidade estoque, 12. Última compra, null. De novo, um select básico aqui na tabela de produtos, só que a minha condição aqui, olha só, a última compra is null, é nula. Então, aqui, olha só, ele me trouxe o produto que é a última compra, esse é o resultado, né? Só o queijo prato que é a última compra, não tem a data lá de última compra, ela está como nula lá no banco de dados. Continuando, aqui, liste os produtos que têm valor 0,99, 4,99, 5,99. Novo slide com a consulta. Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, valor, quantidade, underline, estoque, fornecedor. From, produto. Where, valor, in, entre parênteses e separados por vírgula. 0,99, 4,99, 5,99. Abaixo, a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela com os campos do Select. Linha 1. Iogurte natural. Copo, 99 centavos. Quantidade estoque, 238. Fornecedor, 1. Linha 2. Vassoura azul. Unidade, R$ 5,99. Quantidade estoque, 118. Fornecedor, 4. Linha 3. Batata ondulada. Pacote, R$ 4,99. Quantidade estoque, 98. Fornecedor, 3. Eu estabeleci uma quantidade de valores e é uma lista. Para eu atender uma condição, um valor que tem que estar dentro de uma lista, né? Select básico, que a gente está fazendo, só que aqui na minha condição where, eu vou ter o quê? Valor in, esse é um operador in, quer dizer, dentro dessa lista que eu coloquei aqui entre parênteses, 0,99, 4,99 ou 5,99. E aí o meu resultado vai ser esse. Os produtos, percebam que os valores aqui atendem, né, a condição que eu estabeleci. Ele circula a coluna valor. Uma próxima consulta. Apresente uma lista de produtos mostrando apenas os 10 primeiros caracteres do nome dos produtos. Novo slide com a consulta. Select. Substring. Entre parênteses e separados por vírgulas. Nome 1, 10. O termo substring está abreviado como SUBSTR. From, produto. Order by, nome. Abaixo, a necessidade de consulta lida pelo professor e uma tabela com o campo do Select e 8 linhas com nomes de produtos cortados no 10º caractere. 1. Batata, onde? 2. Cenoura. 3. Chocobolo. 4. Iogurte de. 5. Iogurte na. 6. Limpa-tela. 7. Queijo pra. 8. Vassoura a. Eu quero fazer um corte no nome, né? Quero pegar só os 10 primeiros caracteres. Não sei para que uso, talvez para colocar uma etiqueta, alguma coisa assim. Nesse caso, no meu select, ó, substring é uma função, substr. Eu vou pegar o campo nome a partir do primeiro caractere e contar 10 caracteres. É isso que ele vai pegar. E a partir disso ele vai mostrar. Percebam que aqui, ó, ele mostrou os produtos, certo? E é como se ele tivesse feito uma linha aqui, ó, para mostrar só os 10 caracteres. Tá, ok? Isso aqui que ele vai atender. Na tabela, o professor traça uma linha vertical para marcar o corte dos dados a partir do 10º caractere. Novo slide com a consulta. Select, nome. From, produto. Where, length. Nome, entre parênteses, menor, igual, 10. Abaixo, a necessidade da consulta. Apresente uma lista de produtos que tenham um nome menor que 10 caracteres. Como resultado, uma tabela com o campo nome e 2 linhas com os dados cenoura e limpa-tela. Nessa outra consulta,
A minha condição aqui é que eu só quero mostrar produtos que tenham no máximo 10 caracteres. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a funçãozinha lente. Então, eu faço um select normal e aqui na minha condição, a função lente é uma função que pega a quantidade de caracteres, no caso aqui que eu vou ter no campo nome. E aí, se esse valor for menor ou igual a 10, né, se a quantidade de caracteres for menor ou igual a 10, eu vou mostrar. Essa é a minha condição. E ele mostrou aqui, ó, os produtos são cenoura e limpa-tela, que a quantidade de caracteres é menor do que 10. Novo slide com a consulta. Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, valor, última underline compra. From, produto. Where, abre parêntese, month, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, month, abre parêntese, now, abre parêntese, fecha parênteses 2 vezes, -1, fecha parêntese, and, abre parêntese, year, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, year, abre parêntese, now, abre parêntese, fecha parênteses 3 vezes. Este comando tem um sinal de atenção, um ponto de exclamação preto dentro de um triângulo amarelo. Abaixo a necessidade da consulta lida pelo professor. Aqui, pessoal, é muito interessante isso aqui porque é o seguinte, é uma consulta onde a minha necessidade é liste os produtos que foram comprados pela última vez no mês passado, tá? E aí tem que tomar cuidado porque eu não posso digitar o mês atual, porque eu vou rodar isso aqui, né? Quando eu rodo a consulta, eu tenho que saber qual é o mês atual, não dá para eu ficar inserindo o mês. Então eu tenho que me basear no sistema. O que eu vou fazer? Eu vou usar o now. O now não me dá a data de hoje. Se ele me dá a data de hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma consulta com tudo que foi mês passado. Agora, mês passado tem que ser do mesmo ano, né? Então, a minha condição de consulta é essa, ó. Eu vou pegar o mês da última compra e ele tem que ser igual ao mês desse mês agora, -1. E também o ano da última compra tem que ser igual ao ano que a gente está. Então, mesmo ano, mês 1 a menos, eu vou conseguir resolver. Errado, aqui tem um problema. E se eu tiver em janeiro? Em janeiro eu não posso pegar o mês janeiro -1, porque o mês anterior é o 12, né? E o ano também é o ano anterior. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vou ter que proceder a compreensão do negócio da seguinte forma. Na parte inferior do slide, a consulta correta. Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, valor, última underline compra. From, produto. Where, abre parênteses 2 vezes, month, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, month, abre parêntese, now, abre parêntese, fecha parêntese 2 vezes, -1, fecha parêntese, and, abre parêntese, year, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, year, abre parêntese, now, abre parêntese e fecha parênteses 4 vezes. Or, abre parêntese 2 vezes, month, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, 12, fecha parêntese, and, abre parêntese, month, abre parêntese, now, abre e fecha parênteses, igual, 1, fecha parênteses 2 vezes, and, abre parêntese, year, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, igual, year, abre parêntese, now, abre parêntese, fecha parênteses 2 vezes, -1, fecha parênteses 2 vezes. Eu faço exatamente essa consulta aqui de cima, a minha condição de where é essa, de um mês atrás, certo? Mesmo ano, um mês atrás. Só que eu vou colocar também um or aqui, ó, certo? Dizendo o seguinte, que também há uma outra condição que é, se o meu mês de agora for igual a 1 e o meu mês da última compra for igual a 12, ou seja, estou em janeiro, o mês da última compra foi dezembro, e também o ano seria um ano -1 do que o ano que eu tenho hoje. Ou seja, o ano da última compra tem que ser o ano de hoje,
menos 1. E aí eu vou conseguir estabelecer todas as condições que eu tenho para tratar com essa data. Então, quando eu estou falando de mês passado pode ser do ano anterior, se eu estiver em janeiro. Eu tenho que sempre pensar nisso. Tomem cuidado com essas ciladas de data. Tá? Data, começo de mês, final de mês, começo de ano, final de ano, ela sempre tem que estar atento para ver como proceder a consulta. Novo slide com 2 comandos e as respectivas tabelas resultantes. O primeiro comando é Select Now, abre e fecha parênteses. Na tabela, o campo Now e uma linha preenchida com a data 2021-06-10 e o horário 16 horas 14 minutos e 8 segundos. Então, só para mostrar para vocês o Now aqui, né? A minha data de hoje seria 10 de junho, né? E aí é nessa data que ele estaria se baseando. Ou seja, teria que pegar todas as últimas compras de maio. Abaixo repete-se o código descrito no slide anterior e que resulta em uma tabela de linha única com os campos nome, unidade, valor e última compra. Vassoura azul, unidade R$ 5,99, 2021-0501. Seria esse select aqui que eu acabei de mostrar. Esse aqui é o select. E o resultado seria com esse produto vassoura azul que foi comprado em maio. Quer dizer, aquela primeira consulta que eu tinha mostrado, aquela primeira condição, ele atenderia legal. Só que se eu tivesse em janeiro, daria erro. Então, eu preciso dessa segunda parte aqui, que é essa parte da minha condição aqui do where, quando eu trato se for janeiro. O professor circula a segunda parte do where, após a condição or. Tá bom, pessoal? Continuando. Aqui, eu quero listar os iogurtes cadastrados na tabela de produtos, indicando o mês em que foram comprados pela última vez. Quero ver iogurte e quando foi comprado pela última vez. Novo slide com a função Select e os campos separados por vírgulas. Nome, unidade, última underline compra, month name, abre parêntese, última underline compra, fecha parêntese, as miss. From, produto where, nome like, entre aspas, simples, iogurte, sinal de porcentagem. Abaixo a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela de 2 linhas com os campos do Select. 1. Iogurte natural. Copo 2021-04-18 April. 2. Iogurte de morango. Copo 2021-04-18 April. Nesse caso aqui, proceda um select básico, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, nome, unidade, última compra e tal, e eu vou colocar aqui month name. Month name é uma função para trazer o mês especificamente da última compra. E eu chamei o campinho aqui de mês. E na minha condição, where, né, eu quero pegar o produto em que like seja iogurte, ou seja, eu quero os produtos em que o nome seja iogurte mais alguma coisa na frente. Por isso tem esse coringa aí, por isso tem esse porcentagem. E a listagem vai ser, olha só, eu tenho os produtos aqui que são os iogurtes, eu trouxe os campos, trouxe a data da última compra, 18 de abril de 2021 nos 2 casos, e aqui eu coloquei o mês, ó, tá? Que foi o campinho que eu usei o month name aqui. Então, usar as funções para apresentar esse tipo de resultado. Próxima consulta. Liste a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor. Novo slide com a consulta. Select fornecedor, sum, entre parênteses, quantidade underline estoque. From, produto. Group by, fornecedor. Abaixo a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela com os campos do Select e 4 linhas. Na primeira coluna estão listados os fornecedores de 1 a 4. E na segunda coluna, sum, quantidade, estoque, estão os valores correspondentes. 774, 300, 1688, 133. Então aqui, pessoal, eu quero pegar, né, e juntar, somar a quantidade de produtos que eu tenho, de estoque que eu tenho, mas separar por fornecedor. Então eu fiz uma soma aqui da quantidade de produtos em estoque, de todos os produtos, e agrupei por fornecedor. Estou usando o Group By aqui. Então eu tenho aqui, para cada fornecedor, a quantidade de produtos em estoque no meu resultado. Certo? Por isso que eu uso o Group By. Lembrando sempre que quando eu vou usar o Group By, né, o campo do Group By tem que estar em cima no Select. Depois eu faço as agregações na frente da maneira que eu precisar.
Vamos para mais um exemplo desse tipo, né? Liste a quantidade total de valor de estoque por fornecedor. Valor de estoque é a quantidade de produtos que ele tem vezes o valor daquele produto. Mas liste somente os fornecedores com valor de estoque acima de R$ 1.000. Novo slide com a consulta. Select fornecedor, vírgula, sum, entre parênteses, quantidade underline estoque asterisco valor, as total. From produto. Group by fornecedor. Having total maior igual 1.000. Abaixo, a necessidade da consulta lida pelo docente e uma tabela com os campos do Select e 2 linhas. Fornecedor 1. Total R$ 1.040,74. Fornecedor 3. Total R$ 4.289,12. Então o que a gente vai fazer aqui? Pego de novo o agrupamento por fornecedor, Group by fornecedor. Tá? E aqui eu vou fazer uma soma, olha, da quantidade em estoque vezes o valor. E eu chamei esse campinho de total. Então o que ele vai fazer? Vai multiplicar a quantidade de estoque por valor, vai somar esses valores dos produtos e vai separar por fornecedor. Só que, na hora que eu for mostrar, eu só quero mostrar quando o total por fornecedor for maior ou igual a 1.000. Né? Quando o valor total for maior ou igual a 1.000. Nesse caso, os fornecedores que atenderam a essa condição, fornecedor 1, fornecedor 3, tá? Valor aqui, ó, total maior do que 1.000. Tá? O valor que eu tenho em estoque para desses fornecedores são esses aqui. Continuando, aqui a gente tem uma outra consulta. Liste a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor. Apresente o nome do fornecedor. Opa, nesse caso, 2 tabelas. Tem que pegar o nome do fornecedor. Novo slide com a consulta. Select. F. Razão underline social, as fornecedor, vírgula, sum, entre parênteses, P. Quantidade underline estoque. From produto P left join fornecedor F on. P. Fornecedor igual. F. ID fornecedor. Group by F. Razão underline social. Order by 1. Abaixo a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela com os campos fornecedor e sum quantidade estoque. 1. Derivados de leite SA, 774. 2. Felicidade em pacote, 1.688. 3. Horta Alegria, 300. 4. Limpe Sorrindo, 133. É exatamente igual à consulta anterior, né? Só que aqui, ao invés de saber o total, eu quero saber a quantidade em estoque. Então, eu quero pegar aqui, ó. Ele destaca sum, P, quantidade estoque, do Select. A quantidade em estoque, certo? Vou juntar a quantidade em estoque dos produtos e vou separar por fornecedor. Só que a minha separação, não vou mais usar o campinho fornecedor tabela de produto. Eu vou fazer aqui um join, produto com fornecedor. Perceba que eu usei o vermelhinho e o azulzinho aqui para separar campo de produto e campo de fornecedor. E o meu group by aqui, ó, vai ser pela razão social do fornecedor, para poder mostrar essa razão, mostrar o nome do fornecedor. E aqui também. Ele destaca F razão social, as fornecedor. Vou mostrar como fornecedor aqui, ó. E aí o que a gente vai ter? Fornecedor com o nome do fornecedor e a quantidade de produtos que eu tenho em estoque. Ou seja, a quantidade de produtos que eu tenho daquele fornecedor em estoque. Produtos variados, tá? E ordenados pelo nome do fornecedor. O professor sublinha o número 1 de Group by. Novo slide com a necessidade da consulta. Liste todos os produtos com seus respectivos fornecedores, nome e categorias, descrição. Ordene por categoria. Próxima consulta. Eu tenho aqui, liste todos os produtos com seus respectivos fornecedores e categorias. Então agora eu vou relacionar 3 tabelas. Na parte superior do slide, o comando Select P.nome as produto, vírgula, F. Razão underline social as fornecedor, vírgula, C. Descrição as categoria. From produto P, left join fornecedor F, on P. Fornecedor, igual F. ID fornecedor, left join categoria C, on P. Categoria, igual C. ID categoria. Order by 3.
3 tabelas. Olha só, select P nome, né? Tabela de produto nome, como produto, razão social, da tabela de razão social, vou colocar como fornecedor, e a categoria, a descrição da categoria, eu vou colocar aqui como categoria. Faço um left join, né? Por quê? Porque eu quero selecionar todos os produtos, então eu começo lá pela tabela produto, left join com a tabela de fornecedor, né? E depois um left join de novo com a tabela de categoria. Então, todos os produtos relacionados com fornecedor, relacionados com categoria. Trago essa condição de relação e apresento aqui, então. Na parte inferior do slide, a tabela resultante com os campos do Select e 8 linhas. 1. Limpa a tela. Limpe sorrindo. Bazar. 2. Iogurte natural. Derivados de leite SA. Bebidas. 3. Iogurte de morango. Derivados de leite SA. Bebidas. 4. Cenoura. Horta alegria. Comidas. 5. Queijo prato. Derivados de leite SA. Comidas. 6. Batata ondulada. Felicidade em pacote. Comidas. 7. Chocobolotas. Felicidade em pacote. Comidas. 8. Vassoura azul. Limpe sorrindo. Utilidades. Todos os produtos com o seu fornecedor e com a sua categoria, ordenados pelo terceiro campo, que é a categoria, como é a minha necessidade de consulta. É dessa maneira que eu estou apresentando. Bom, uma outra consulta. Apresente a soma de valores dos produtos por categoria. Somente os que tiveram a última compra no ano de 2021. Novo slide com a consulta. Select C. Descrição, vírgula, sum, abre parêntese, P. Quantidade underline estoque, asterisco, P. Valor, fecha parêntese, S total. From produto P left join, categoria C, on, P. Categoria, igual, C. ID categoria. Where year, abre parêntese, P. Última underline compra, fecha parêntese, igual 2021. Group by, C. Descrição. Abaixo a necessidade da consulta lida pelo professor e uma tabela resultante com as colunas descrição, total e 3 linhas. 1. Comidas, R$ 5.096,12. 2. Bebidas, R$ 764,86. 3. Utilidades, R$ 706,82. Então, aqui, pessoal, eu faço uma condição de consulta, né? Onde eu tenho o meu agrupamento por descrição, que é da minha categoria. O professor sublinha C. Descrição em Select e em Group By. Em seguida, ele destaca sum, P, quantidade estoque, vezes P, valor. E eu vou somar a quantidade e o valor em estoque, então eu faço o mesmo esquema, né? Valor em estoque, quantidade e valor em estoque, junto tudo isso e separo por categoria, não mais por fornecedor, eu quero saber por categoria agora. Só que uma condição interessante que eu tenho aqui de mostrar a categoria, eu tenho que fazer o meu left join, para poder trazer a descrição da categoria. E um detalhe da necessidade da minha consulta é que eu só quero os produtos em que a última compra foi feita no ano de 2021. Então, no meu where, eu tenho aqui um year, né, da última compra igual a 2021. Esse aqui é o meu resultado. Ele indica a tabela. Quais são as categorias e com os seus respectivos valores em estoque para cada categoria que eu tenho dentro do meu estoque de produtos. Bom, aqui uma outra consulta. Apresente a quantidade de produtos e não a quantidade de unidades, tá? Quantos produtos eu tenho por categoria. Novo slide com a consulta lida pelo professor, que tem o adendo. Ordene por quantidade de produtos. Acima está a função. Select C. Descrição, count, asterisco entre parênteses, as, quantidade. From produto P left join categoria C on P. Categoria igual C. ID categoria. Group by C. Descrição order by 2. A tabela resultante tem 4 linhas. 1. Descrição utilidades quantidade 1. 2. Descrição bazar quantidade 1. 3. Descrição bebidas quantidade 2. 4. Descrição comidas quantidade 4.
Então, a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui um select, onde eu vou agrupar por categoria, e por isso eu precisei fazer um join, né? Um left join, e aí eu vou contar a quantidade de produtos. Ele circula count asterisco. Não é a quantidade 10 de um, 20, não, é quantos produtos eu tenho, quantos tipos diferentes de produto eu tenho para cada categoria. Por isso que eu estou contando e não somando, certo? E aqui eu tenho, ó, Ele indica a tabela. na categoria de utilidades, eu tenho um produto. Na categoria de bazar, eu tenho mais um produto. Na categoria de bebidas, eu tenho 2 produtos. Ou seja, são 2 tipos de produto para a categoria bebidas. Aqui eu mostro a partir de usar o agregador count. Vamos para mais uma consulta. Aqui, apresente a quantidade de unidades de produtos por categoria. Eu quero saber agora a quantidade de unidades mesmo, tá, dos produtos. Por categoria. Ordene por quantidade de produtos. Mostre somente quando a quantidade for menor que 500. Novo slide com a consulta. Select C.descrição, vírgula, sum, entre parênteses, P.quantidade underline estoque, as quantidade. From produto P. Left join, categoria C on, P.categoria, igual C.id categoria. Group by C.descrição. Having, quantidade menor que 500. Order by 1. Abaixo a necessidade de consulta lida pelo professor e uma tabela com 2 linhas. 1. Descrição bazar, quantidade 15. 2. Descrição utilidades, quantidade 118. O professor sublinha C.descrição. Nesse caso aqui, eu vou agrupar pela minha categoria. Então, como eu vou agrupar pelo nome da categoria, eu tenho que ter um left join, certo? A minha condição aqui, meu agregador. O professor destaca sum P quantidade estoque as quantidade. É somar a quantidade de produtos que eu tenho, no geral, pego a quantidade de produtos que eu tenho, conto lá no meu estoque a quantidade de produtos, certo? E aí eu vou contar isso e vou juntar, separar por categoria. Detalhe, eu tenho um having aqui. Somente quando a categoria, somente quando aquela categoria tiver uma quantidade menor do que 500, é que eu vou mostrar. Pode ver aqui que todos têm quantidade menor do que 500. Então eu tenho 15 produtos ao todo do bazar e 118 de utilidades, certo? Estou ordenando aqui pela categoria, que é o meu primeiro campinho. E aqui, mais uma consulta. Apresente a quantidade de produtos e não a quantidade de unidades, tá? A quantidade de produtos mesmo, por categorias e fornecedores. Novo slide com a necessidade de consulta lida pelo professor, que tem o adendo. Ordene por categoria. Acima está o comando. Select C.descrição, F. razão underline social, count, entre parênteses, P. quantidade underline estoque, as quantidade. From produto P. Left join categoria C on, P. categoria, igual C.id categoria. Left join fornecedor F on, P. fornecedor, igual F.id fornecedor. Group by C.descrição, vírgula, F. razão underline social. Order by 1. Abaixo uma tabela com os campos descrição, razão social, quantidade e 6 linhas. 1. Bazar. Limpe sorrindo. 1. 2. Bebidas. Derivados de leite S.A. 2. 3. Comidas. Derivados de leite S.A. 1. 4. Comidas. Felicidade em pacote, 2. 5. Comidas. Horta Alegria, 1. 6. Utilidades. Limpe sorrindo, 1. Olha só, 3 tabelas. Então eu tenho aqui, a gente vai fazer, eu tenho descrição da categoria e a minha razão social de fornecedor. Esse é o meu agrupamento, eu estou agrupando por 2 campos. O professor se refere aos campos do Select, C. Descrição e F. Razão social. Em seguida, ele sublinha count, P. Quantidade estoque. E aqui eu estou contando a quantidade em estoque. Mas eu estou contando aqui, certo? A quantidade, eu estou contando quantos produtos eu tenho.
certo? Não a quantidade que eu tenho em estoque, mas a unidade, produto 1, produto 2, produto 3. Então são 3 produtos, são os produtos. E eu faço aqui o meu left join, né? Faço o join entre produto, categoria e fornecedor, porque eu preciso dos 3. Vou agrupar pelos 2 campos aqui, né? Tanto por categoria quanto pela razão social, e vou ordenar pelo primeiro. E aí eu vou ter, né, na descrição aqui, ó, Ele indica a tabela. Bazar, que é a minha categoria, do meu fornecedor limpo e sorrindo, quantidade de produtos 1. E aí vai sucessivamente, onde eu vou mostrando categoria, razão social e quantidade. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula que eu quero que vocês experimentem na máquina virtual. É uma aula para mostrar as várias possibilidades que a gente tem, lembrando sempre que a consulta nasce de uma demanda do dia a dia. E aí você vai lá e tenta montar essa consulta, né? Usar o máximo de recursos que a gente tem do comando select para poder soltar um relatório que atenda essa necessidade de consulta. Vejo vocês na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.